Então, pessoal, vamos falar brevemente sobre a lesão renal aguda, cuja sigla em inglês AKI significa Acute Kidney Injury, também conhecida como insuficiência renal aguda ou IRA. E essa lesão, ela trata-se de uma perda súbita da função renal, normalmente dentro de dias ou semanas. A gente sabe que a função dos rins é filtrar o plasma sanguíneo, removendo resíduos metabólicos na urina e, ao mesmo tempo, ajustando a composição da urina para manter o equilíbrio de vários parâmetros sanguíneos, o que mostra a importância desses órgãos na saúde. De maneira resumida, na IRA, os resíduos metabólicos se acumulam e os distúrbios de fluido, eletrólito e ácido-base podem se desenvolver rapidamente. Das muitas complicações possíveis, as mais graves são a sobrecarga de potássio, conhecida como hipercalemia, e o excesso de volume de líquido, ou hipervolemia. Normalmente, ambos os rins devem falhar para que a IRA seja diagnosticada. E quando a perda é maior que 50% da função renal, é dado esse diagnóstico de lesão renal aguda. Embora a IRA possa ser causada por uma doença renal intrínseca de progressão rápida, é mais comumente uma consequência de uma condição subjacente fora do rim. As causas dessa insuficiência são classificadas em pré-renais, renais e pós-renais, sendo as pré-renais as mais comuns. Sobre a formação de urina, ela vai ocorrer nas unidades funcionais dos rins, chamadas néfrons. Depois, o sangue entra nos néfrons pela arteríola aferente, passa por uma bola de capilares chamada glomérulo, onde ocorre a filtração, e depois sai pela arteríola eferente. Assim, a gente pode perceber que a ira pré-renal geralmente se deve a um fluxo sanguíneo inadequado para os rins. As principais causas vão incluir a depressão do volume de fluido extracelular e diminuição da pressão arterial, ambos dos quais reduzem a taxa de filtração glomerular. Normalmente, esses mecanismos autorregulatórios dentro do rim, que dilatam a arteríola aferente em resposta à perda de volume, podem compensar um certo grau de baixo fluxo sanguíneo. Mas quando a IRA se desenvolve e a hiperfusão é grave, ou quando esses mecanismos ficam comprometidos em pacientes com uma doença crônica pré-existente, as consequências da doença vão ser potencializadas. Então, pode acontecer uma hipoperfusão renal com hipovolemia, diarreia e vômito, hipotensão com insuficiência cardíaca e um possível choque. Além disso, a insuficiência renal aguda em paciente com doença renal crônica pré-existente pode causar essa potencialização. E drogas que interferem na dilatação ou constrição das arteríolas por alterações na PA. Além disso, as principais causas renais se referem a problemas intrínsecos nos rins, como inflamação ou necrose de qualquer um dos componentes, os glomérulos, os tubérulos renais e o interstício. Então, pode haver uma inflamação nessas estruturas citadas, e o mais comum é acontecer uma glomerulonefrite e necrose tubular. As causas pós-renais incluem vários tipos de obstrução no armazenamento ou nas partes de esvaziamento do sistema urinário. Isso vai variar de obstrução microscópica, tanto dentro dos túbulos renais, ao bloqueio de ureteres pelos rins e pedras, até uma obstrução uretral devido ao aumento da próstata em homens. Algumas insuficiências renais podem envolver problemas em mais de um nível. Por exemplo, hipoperfusão renal, uma causa pré-renal, às vezes pode ser grave o suficiente para induzir isquemia das células do túbulo renal, levando à doença renal intrínseca. Então, aqui no slide dá para perceber os locais em que isso pode acontecer. Inicialmente, os sintomas da lesão renal aguda são comumente mascarados pelos sintomas de uma possível doença subjacente. Mas, em uma fase posterior, os sintomas são devido ao acúmulo de resíduos nitrogenados e distúrbios de equilíbrio de fluidos eletrólitos e a produção de urina pode ou não acabar sendo reduzida. E, por fim, o diagnóstico dessas injúrias são baseados em testes de função renal, como creatinina e ureia sérica, eletrólito sérico, sedimento urinário, débito urinário e o exame de urina. As causas pré-renais geralmente são aparentes. O ultrassom é comumente utilizado para detectar o bloqueio pós-renal e os tratamentos atuais visam tratar a causa subjacente,
embora alguns pacientes também possam acabar necessitando de fluidos e gerenciamento de eletrólise, eletrólitos ou até diálise. E essas são as nossas referências.